Eclesiastes capítulo 12. Apenas 3 versículos nós vamos ler. O primeiro versículo, depois nós vamos ler o versículo de número 13 e o versículo de número 14. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os dias maus, e antes que se aproximem os anos dos quais venhais a dizer, não tenham neles prazer. Versículo 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui numa versão um pouquinho diferente da que nós lemos, dos versículos 12 e 13, que diz assim: agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Nós estamos vivendo, amados, de fato, os últimos dias. É notório, só não enxerga isso quem realmente não quer enxergar, quem está vivendo com os olhos tapados, vendados, e acho que até quem está vivendo com os olhos tapados, vendados, está conseguindo enxergar, mas só mesmo aquele que não quer, admitir que nós estamos realmente vivendo os últimos dias. E uma das provas é que nós temos percebido a velocidade com que o tempo tem passado. Os dias estão passando de uma maneira muito rápida e os homens não estão conseguindo acompanhar esta velocidade. Hoje, os homens queriam que a hora tivesse 120 minutos ao invés de 60, que o dia tivesse 48 horas ao invés de 24, que o mês tivesse 60 dias ao invés de 30, tudo isso para quê? Para que pudesse se encaixar as coisas, para que pudesse dar tempo a fazer todas as coisas. E é fato que nós estamos realmente vivendo esses dias em que a gente olha e acha que não dá tempo, que queria mais tempo para fazer as coisas, os homens vivendo assim desta forma, querendo reduzir o tempo de algumas coisas para poder sobrar mais tempo para outras. Mas em Eclesiastes capítulo 3, nós aprendemos que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado. E nós não podemos de maneira nenhuma dizer que não temos tempo para uma coisa ou não temos tempo para outra coisa. Nós podemos até mesmo dizer que nós não estamos organizando o nosso tempo da forma correta. E por isso acaba faltando tempo para algumas coisas, mas que não temos tempo, não podemos dizer. Se dissermos isso, estamos mentindo, porque Eclesiastes, lá está escrito em capítulo 3, que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Mas o que tem acontecido nesses últimos dias é que de uma forma muito sutil, de uma forma muito sagaz e de uma forma muito astuta, Satanás tem investido pesado para roubar o nosso tempo. Satanás tem criado estratégias demoníacas e diabólicas para poder alcançar. Por quê? Porque ele está ciente de que os tempos estão findando, o fim está se aproximando, e o fim dele, diga-se de passagem, está se aproximando, e ele sabe disso. Então agora a preocupação dele já não é mais com ele, porque ele já sabe que está condenado. A preocupação dele agora é levar quantos mais ele puder para passar a eternidade junto com ele.
E uma das estratégias do inimigo, eu vou falar um pouco de uma das estratégias do inimigo hoje, nos nossos dias, que está fazendo com que a igreja de Deus esteja paralisada, com que a igreja de Deus esteja atônita, esteja perplexa, parada, sem conseguir agir, inerte, frente a tantas coisas que têm acontecido. Diante dos acontecimentos que tem no mundo, na minha ótica, a igreja de Deus deveria estar unida hoje, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Quando eu digo a igreja de Deus, eu não estou me referindo simplesmente à casa de oração, eu estou falando de um sentido geral, com um único objetivo, com um objetivo comum, de ganhar almas para o reino de Deus, de saquear essa terra e povoar os céus, porque é o que o inimigo está fazendo, saqueando a terra para povoar o inferno. E uma das estratégias que ele tem usado para isso é buscar roubar o nosso tempo, roubar aquele tempo que nós temos, investindo nisso, em desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco. Isso que Satanás tem feito com maestria e diga-se de passagem, tem conseguido fazer. Muitos estão aí desviados, fracos na fé, e ele não está nem tão preocupado com esse, ele está preocupado com aquele que está ali, que está firme, que são esses que ele está preocupado. Ele não está preocupado muito com aqueles que estão em cima do muro, que estão indecisos, que não sabe se é A ou se é B, que não tem opinião formada própria, né, que vão levados por qualquer vento de doutrina. Ele não está preocupado com esses, não. Ele está preocupado comigo e com você. Ele está preocupado com aqueles que estão firmes. São esses que ele quer derrubar, porque ele sabe que quando ele derrubar esses, ele vai junto com esses levar outros e mais outros e mais outros. E é nessas pessoas que ele está investindo para tentar desviar, desvirtuar. Os meios de comunicação e as redes sociais estão consumindo hoje a maior parte do tempo do homem. Eu vou passar para os irmãos agora alguns dados alarmantes que eu busquei a respeito disso. E realmente é o momento de nós estarmos ligados, de nós estarmos alertas, porque se a gente ficar de braços cruzados só assistindo a tudo isso que está acontecendo, onde é que nós vamos parar com isso tudo? O Brasil hoje é o terceiro país com o maior tempo médio diário gasto em redes sociais, ocupando a terceira posição. Ou seja, o Brasil é o terceiro país no mundo onde os habitantes gastam mais tempo diariamente nas redes sociais. Eu não estou falando aqui no uso da internet nesse momento, eu estou falando simplesmente de redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. 3 horas e 42 minutos é o tempo médio gasto por cada brasileiro diariamente, né? E é claro que é feito uma média, tem pessoas que vão usar 5, 6, 7, 8 horas, tem pessoas que menos, mas em suma ele conseguiu chegar nessa média, o que eu considero uma média altíssima, o que eu considero um tempo altíssimo, gasto em algo que não vai nos edificar, gasto em algo que não vai nos fazer ser pessoas melhores, gasto em algo que não vai alterar em nada a nossa vida de forma positiva. Basicamente é isso. Para que servem as redes sociais? Basicamente para a gente ver a vida dos outros e expor a nossa. Para quem usa as redes sociais aí, basicamente isso, né? Ver a vida dos outros e expor a nossa. Não nos acrescenta nada, não. Eu sei que existem pessoas aí de Deus utilizando as redes sociais para propagar o evangelho, mas se nós formos ver o percentual de eficácia dessa ferramenta, nós vamos ver que estamos em posição de desvantagem. 3 horas e 42 minutos é o tempo médio. O Brasil perde apenas para Filipinas e Colômbia. Quer dizer, a gente olha para o Brasil, um país subdesenvolvido, precisando avançar em tantas coisas, precisando melhorar em tantas pessoas, melhorar na educação de forma significativa, precisando melhorar na segurança, precisando melhorar na saúde pública, e o brasileiro está gastando 3 horas e 42 minutos do seu dia em redes sociais. 20% dos brasileiros não conseguem passar mais de 30 minutos sem os seus dispositivos. Olha que dado alarmante. 20% da população não consegue passar mais do que 30 minutos sem os seus dispositivos. Esta pesquisa ela foi pela plataforma Cupom Válido. É uma pesquisa que está aí divulgada oficial. Veja que dado alarmante. Outro dado que eu trouxe também
Esse dado já é de 2019, já está ultrapassado, esse segundo que eu vou falar agora, viu? Esse que eu falei é de 2020, 2019. 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários da internet no Brasil, o que corresponde a 86% do total de pessoas nessa faixa etária no Brasil. Ou seja, dessa faixa etária de 9 a 17 anos, 86% são usuários da internet. E aí eu estou falando de uma forma geral, né? Mas aí nós vamos para as minúcias, para os pormenores, onde estão as redes sociais, onde estão os jogos que são utilizados através de plataformas que utilizam a internet hoje. E queridos, pasmem a gente, o futuro da nossa nação está nas mãos desses jovens, dessas crianças de 9 a 17 anos aí, ou até menos. Eles são o futuro da nossa nação. Então imagine você o que será do nosso Brasil daqui a 20 anos. Se nós já estamos reclamando, nós já estamos achando ruim da forma como que as coisas têm caminhado hoje, imagine como estaremos daqui a 20 anos. Se aqueles que deveriam estar sendo capacitados para isso, aqueles que deveriam estar sendo preparados para isso, para uma nova geração, para uma nova época, para um novo tempo, estão presos, gastando tempo que poderia estar sendo investido em outras coisas mais produtivas, com internet, redes sociais e outras mais coisas. E hoje é praxe um pai pegar um celular e dar ao filho e deixar ele lá por 3, 4, 5 horas, porque ele sabe que se fizer isso, a criança vai ficar lá e não vai abusar. Então, os pais têm optado por este dispositivo para educar os seus filhos. Por isso que nós estamos vendo, isso não começou agora não, já tem um tempo que isso está acontecendo. Por isso que nós estamos vendo a realidade dos nossos dias hoje. Nós estamos vendo tanta coisa ruim acontecendo. Nós estamos vendo filho matar pai. Nós estamos vendo filho cometer coisas absurdas. Nós temos visto aí tragédias que acontecem através de mensagens subliminares enviadas por esses veículos também. Porque os pais muitas vezes acham que simplesmente está ali, porque está dentro de casa, está guardado, está seguro, e deixa com que aquilo ali faça o trabalho que seria dele, de educar os seus filhos. Vejam como nós estamos em uma situação grave, em uma situação complicada nesses últimos dias. E não obstante, nós temos crentes, irmãos nossos em Cristo também, pessoas que estão em nosso meio, que estão em nosso convívio, que estão se permitindo viver desta maneira. Se nós separarmos aqui 8 horas de trabalho diária, 8 horas de sono diária, vai sobrar 8 horas para outras atividades. E aí nós temos algumas coisas que já são de rotina. Se nós formos tirar aqui essa parte aqui que nós lemos aqui de só em tempo gasto em redes sociais, eu não falo nem internet, de 3 horas e 42 minutos, vai sobrar pouco mais de 4 horas para fazer todas as outras coisas que tem que ser feita. Imagine como nós estamos vivendo nesses últimos dias. E era para que nós estivéssemos, a igreja de Deus, atenta, alerta, para que nesse momento nós estivéssemos buscando mais ao Senhor a cada dia, buscando melhorar mais, buscando servir ao Senhor com excelência, buscando nos corrigir, buscando observar em nós as oportunidades de melhoria e assim fazê-lo e assim melhorar, buscando ajudar o nosso próximo, falando do amor de Deus, buscando nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Mas não gosto de ser portador de más notícias, mas essa é a realidade hoje, inclusive da igreja de Deus. E isso, meus queridos, é apenas uma das estratégias que o inimigo tem usado para afetar a igreja. Isso é apenas uma das estratégias. A gente percebe que ao longo do tempo, as estratégias de Satanás, elas vêm mudando. Ele não usa mais as mesmas estratégias que ele usava 20 anos atrás. Eu me lembro quando criança mesmo, ia para a igreja acompanhado de minha mãe, e sempre, constantemente, eu estava vendo pessoas endemoniadas na igreja, e os pastores e os homens de Deus ali se reunindo e expulsando aquele demônio ali. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você viu uma pessoa endemoniada? Aí eu te pergunto também, não tem mais gente endemoniada? Tem sim, e tem gente endemoniada muitas vezes sentando no banco do nosso lado na igreja, mas o inimigo já não está se manifestando desta forma, porque ele sabe, ele vai se manifestar ali, nós vamos expulsar e a pessoa vai ser liberta. Então ele fica ali quietinho, ó. A pessoa muitas vezes não dá lugar, e ele já mudou a estratégia dele, já não está mais agindo como antes.
E nós, muitas vezes, permanecemos usando as mesmas estratégias. Precisamos estar atentos, precisamos estar acompanhando tudo isso que está acontecendo, precisamos estar acompanhando a evolução, precisamos estar acompanhando o avanço da tecnologia. Eu não digo nos envolvendo de forma intrínseca como tem acontecido, mas atentos ao que tem ocorrido ao nosso redor, para que nós não venhamos ser levados junto com essa multidão. Eu às vezes almoço fora e eu sento numa mesa, quando eu olho para o lado eu vejo uma mesa com 4 pessoas, os 4 falando no celular, cada um em um lado. Quer dizer, um momento que era para estar junto ali, um momento de comunhão, o que era para ser utilizado para aproximar pessoas e está afastando pessoas. Eu vejo às vezes pessoas ali tão intertidos ali, que você está do lado falando, fala com a pessoa não lhe dá resposta, dá uma resposta curta, dá uma resposta impensada. Eu não estou conseguindo entender o porquê que as pessoas estão hoje, né? Na verdade, conseguimos entender que é uma estratégia de Satanás, é uma estratégia do nosso inimigo, e muitas das pessoas estão se deixando levar. Muitas pessoas pais que não estão dando atenção aos seus filhos, por esse motivo, né? Às vezes chega do trabalho em casa e aí ponga no celular, e aí o filho ou a filha quer falar alguma coisa, a esposa quer alguma coisa, mas está ali. Então, amados, essa questão tem destruído relacionamentos. Esse problema é um problema muito grave, muito grave. Relacionamentos têm sido destruídos por isso. Quando eu falo relacionamento destruído, não é simplesmente os casais que se separam, não, que muitas vezes estão separados dentro de casa e sem perceber. Muitas vezes os filhos estão órfãos dentro de casa sem perceber. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo, porque é o meio que o inimigo tem usado para isso. Nós admiramos muito quando vemos alguém falar, né, pregar a palavra de Deus com eloquência, pregar a palavra de Deus com domínio, com propriedade, pregar as escrituras sagradas, e às vezes nós nos sentimos até mesmo desejosos de agir da mesma forma, de fazer da mesma forma, né, de falar, de ter esse conhecimento. Mas o que diferencia eu que estou aqui, que não conheço muito a Bíblia, do que uma pessoa que prega com eloquência, com propriedade, com unção? Sabe o que diferencia? Foi o tempo que ele gastou no estudo da palavra, mergulhando na Bíblia, que eu não gastei. E a gente às vezes se coloca nessa posição e olha, acha bonito, acha lindo, até quer isso, mas não temos coragem muitas vezes, não nos disponibilizamos. Não, nós desejamos, mas às vezes não queremos nem investimos o tempo necessário para isso. Por quê? Porque muitas vezes estamos investindo o nosso tempo em outras coisas. E aí nós viramos e dizemos que não temos tempo. Viramos dizendo que não temos tempo, né? Eu consegui ler a Bíblia toda em um ano, né? Eu tinha acho que 18 anos, 17, 18 anos, não lembro. E depois disso eu achei que não dava mais para fazer isso, porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer outras coisas, e achei que não dava mais para fazer isso, para ler a Bíblia toda em um ano. E botei isso na minha cabeça e fiquei anos e anos assim. Há pouco tempo eu me despertei e disse, não, eu vou começar a aproveitar os tempos mínimos que eu tenho de sobra. Eu vou aproveitar esses tempos para investir na leitura da palavra de Deus. Eu já estou aí, vou passar para o 3º ano consecutivo lendo a Bíblia toda em menos de um ano. Menos 6 meses, 7 meses, 8 meses no máximo. Então é questão de organizar o nosso tempo, de deixar de investir tempo em coisas que não vai nos edificar, que não vai nos acrescentar nada. Até em casa hoje eu olho para a televisão assim, em dia de final de semana, vou assistir um filme, quando eu ligo a televisão, que esse filme deve ser bom, quando eu vou olhar o tempo de duração, 2 horas e 30 minutos, eu digo, meu Deus, eu não vou ficar 2 horas e 30 minutos aqui na frente da televisão assistindo um filme, eu não vou fazer isso, não vou desperdiçar o meu tempo assim, porque esse tempo que passa, nós não conseguimos recuperar, esse tempo que nós perdemos, nós não conseguimos recuperar. Por isso, nós temos que ser sábios e utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. E você sabe por que o diabo investe tanto no nosso tempo? Sabe por que ele faz isso tanto para roubar o nosso tempo? Porque Deus fez o tempo para nós. Deus não nos criou para o tempo, Deus criou o tempo para o homem. Quando Jesus é interpelado por um homem ali, e ele fala, Deus não criou o sábado, o homem para o sábado, Deus criou o sábado para o homem. Jesus está dizendo que Deus criou o tempo para o homem, porque o sábado é o quê? É o tempo.
É um dia da semana, é a separação da semana em dias, ou do mês em dias, ou do ano em dias. Foi o que Deus fez, criou o tempo para nós. Deus, Ele não vive no tempo, Ele não depende do tempo. Deus vive na eternidade, porque Ele é eterno. E Ele criou o tempo para que nós pudéssemos organizar a nossa vida baseado no tempo. E aí, Ele não criou o homem para o tempo, Ele criou o tempo para o homem. E nós fazemos do nosso tempo o que nós queremos, o que nós quisermos fazer. Você tem livre-arbítrio. Deus lhe deu essa opção, essa condição de escolha para você usar o seu tempo da forma que você achar mais proveitoso. Use o seu tempo da forma como que você bem entendeu. O que é que o inimigo está fazendo? Olha, isso aqui é a opção dele. Então eu vou lançar aqui a estratégia. Eu vou lançar aqui, né? De que forma, algumas coisas para chamar, para atrair a atenção dele, para que ele não aproveite esse tempo buscando o Senhor, para que ele não aproveite esse tempo se fortalecendo na leitura da palavra, para que ele não aproveite esse tempo meditando na palavra, falando do amor de Deus, porque isso aí não vai trazer sucesso para o inimigo, não vai trazer coisa boa para ele, né? E quem investe o tempo fazendo isso aí está se aproximando mais de Deus, e o desejo dele é que nós estejamos mais distantes de Deus possível. Então ele usa essa estratégia, ele usa essas setas, ele usa isso que muitas pessoas estão dormindo, não estão conseguindo enxergar, estão só sendo levados, sendo empurrados, e ele usa esse tipo de estratégia e tem obtido êxito. Eu posso dizer aos irmãos que ele tem obtido êxito nessa estratégia. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. O inimigo não pode lançar uma seta, uma doença na gente, Deus, sem a permissão de Deus, sem que Deus pelo menos permita que isso aconteça. Mas o nosso tempo, somos nós que escolhemos o que vamos fazer com ele. Somos nós. Deus não vai descer do céu e dizer a mim: Manuel, você não pode usar o seu tempo assim não, use seu tempo assado, você está gastando muito tempo no WhatsApp, você está gastando muito tempo no Facebook, nos sites aí de compra de outras coisas. Não, você não pode fazer isso não, você precisa gastar mais tempo orando. Ora, eu sei disso, nós sabemos disso, mas somos nós que escolhemos. Deus deixou isso a nosso cargo. E é por isso que o inimigo tem investido nisso, porque é algo que não depende de Deus, depende de nós. Somos nós que precisamos estar atentos com relação a isso. E como nós podemos aproveitar o nosso tempo da melhor forma? Nós acabamos de ler aqui nos versículos 1, no versículo 13: lembra-te do teu Criador agora. Essa versão, eu acho essa versão interessante, que ele diz assim: lembra-te agora do teu Criador. Neste tempo presente, neste momento, lembra-te do teu Criador. Para que a gente possa entender de que forma nós podemos gastar nosso tempo de forma produtiva, lembrando do nosso Criador. Porque eu te digo, quando a gente está ali enfiado naquele celular, a gente esquece que tudo existe, esquece até mesmo que Deus existe. Mas ele diz: lembra-te do teu Criador. A segunda coisa, ele teme a Deus, ou seja, ame reverentemente. Temer não é ter medo, é respeitar, é ter reverência em amor. Ame reverentemente a Deus. E terceiro, obedeça a seus mandamentos. Aquela pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, ele vai estar atento a tudo isso e vai optar em gastar o seu tempo de uma maneira que seja aproximando-a de Deus, se aproximando de Deus, ainda mais entendendo, não só por tudo que Deus fez, mas entendendo que estamos vivendo os últimos dias, e são dias de estarmos caminhando lado a lado com Deus, são dias de estarmos caminhando na direção de Deus. E quando nós nos permitimos gastar o nosso tempo em coisas que não vão nos edificar, nós estamos nos distanciando de Deus, porque Deus está ali, está ali, de braços abertos, esperando que nós venhamos ir ao seu encontro. Deus, ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Assim também como ele quer que nós se aproximemos dele, nós precisamos, isso está sob nossa responsabilidade, é também uma decisão nossa. Afastar-se de Deus ou aproximar-se de Deus. Gastar o nosso tempo para fazer isso. O tempo é o nosso combustível para nos levar aonde quer que nós queiramos ir. Se nós queremos ir para o céu,
vamos gastar o nosso tempo investindo naquilo que vai nos levar para o céu. Se nós estamos preocupados apenas em viver aqui na terra, tudo bem, gaste seu tempo da forma que você bem entender, da forma que você achar melhor. Mas se queremos, imagine que o tempo é o combustível de nossas vidas. Aí se você gasta esse combustível todo em coisas que não vão edificar, que não vão te ajudar a chegar ao céu, quando você precisar dele, você não vai ter mais, porque já passou. Há 2 horas atrás, a gente não volta mais. Se era 17h15, já passou, não voltamos mais para lá. Já são 19h15, agora é seguir para frente. Então o tempo que a gente passa, o que a gente perde, já era, já passou, não tem mais o que fazer. Então o tempo é esse combustível. Melhor é o fim das coisas do que o começo, Eclesiastes 7:8. Então assim, nós estamos falando sobre tempo. Vamos falar um pouquinho sobre tempo, fé e obras, rapidamente. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Por que você está falando isso, Manuel? Porque o tempo vai definir, o tempo vai influenciar muito nessa questão de início e de fim. Vamos exemplificar aqui. O pai teve 2 filhos, tinha uma condição boa, uma condição considerável. E aí ele investiu naqueles 2 filhos, colocou para estudar. Um deles quis estudar, foi procurar estudar, se formou, fez um curso superior, se especializou, se profissionalizou, e aí hoje é um grande profissional e está com a vida estabilizada financeiramente. O outro não fez isso, se deixou levar pelas coisas aí, pelas saídas, pelas noitadas, foi curtir, foi aproveitar e não investiu o seu tempo. Os 2 começaram a sua vida da mesma forma, tiveram início da mesma forma, mas o fim deles foi diferente. Por quê? Porque um investiu o seu tempo da forma correta e o outro investiu o seu tempo da forma errada. Então, melhor é o fim das coisas do que o início. E eu digo, eu vou mais além, mais importante do que como as coisas começam é como as coisas terminam. Por que está me falando isso, Manuel? Porque é o tempo que vai dizer, nós é que vamos dizer, prestar conta a Deus do que nós fizemos com o tempo que Ele nos deu. E no versículo 14, nós lemos aqui, diz que Deus trará a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Mas para que a obra aconteça, precisa do tempo. Então, o que eu estou fazendo com o tempo que eu estou tendo? Obras boas, obras más. Deus trará a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E referente a obras, nós temos que estar atentos também, porque as obras não salvam, mas condenam. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é dada pela graça e pela fé, não de obras. Não de obras. Então, você não pode ser salvo pelas obras, mas você pode ser condenado por elas, porque são elas que serão julgadas naquele grande dia. Nossas obras serão julgadas. Então, graça e fé salvam, obras não salvam, mas condenam, uma vez que seremos julgados por ela. E falando em obras, nós temos na Bíblia uma história muito interessante. Eu acho que os irmãos já conhecem, eu vou trazer aqui talvez alguns pontos que não tínhamos observado em outro momento, que está registrado em Josué capítulo 2, versículos 1 a 22 e capítulo 6, versículo 17 a 25, que é a história de Raabe. Acho que todos aqui já ouviram a história de Raabe. Quem era Raabe? A Bíblia vai nos dizer que Raabe era uma meretriz ou uma prostituta daquela época, que habitava na cidade de Jericó. E após a morte de Moisés, Josué envia 2 espias para irem lá na cidade, olhar a terra, espiar a terra, a fim de fazer um reconhecimento naquela cidade. E aqueles homens vão lá fazer aquele reconhecimento, mas eles não são daquele lugar, então eles precisam disfarçar, e eles entram aonde? Na casa de Raabe. Por que entraram na casa de Raabe? Nós estimamos que eles entraram lá porque lá era uma casa muito frequentada por pessoas estrangeiras, porque uma linha da teologia
defende que a casa de Raabe era uma hospedaria. Existe uma outra linha que defende que aquela casa de Raabe era um bordel, uma casa de prostituição. E existe também uma linha que defende que era uma hospedaria, mas que nela funcionava também um trabalho de prostituição ali. Independente de qualquer dessas linhas, eles entraram naquela casa porque eles sabiam que tinha movimento ali, que muitos estrangeiros entravam e saíam. Então ali eles seriam mais difícil de eles serem capturados ou descobertos. E segundo o Código de Hammurabi, a hospedaria era um lugar onde as pessoas poderiam se reunir, poderiam se hospedar, mas a pessoa responsável por aquele local teria que reportar ao palácio qualquer índice que ela percebesse de suspeitos ou criminosos que estivessem ali. Então, qualquer pessoa que estivesse ali que fosse suspeito de alguma coisa, ela teria que reportar imediatamente ao palácio, o que Raabe não fez. Quando a notícia dos espias chegou ao rei de Jericó, ele foi questionar a Raabe sobre aquela situação, sobre aqueles homens. Ela disse: não, de fato eles estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. E quando a porta da cidade foi fechar, eles foram embora e eu não sei para onde foram. Se vocês saírem agora aí, nessa direção, é possível que vocês alcancem eles se forem rapidamente. E aí aqueles soldados saíram e foram em busca dos homens, né? Os espias estavam escondidos no telhado. Ela ainda permaneceu com eles 3 dias na sua residência. E depois que os soldados saíram, ela disse aos israelitas que ela temia ao Deus de Israel. E ela disse que ela admirava e conhecia as histórias do quanto Deus tinha livrado o povo de Israel no Mar Vermelho, quando abriu o Mar Vermelho, e outras coisas que Deus fez. Olha o que acontece: o próprio povo de Israel muitas vezes não estava reconhecendo o que Deus estava fazendo, mas uma pessoa que estava lá numa cidade, até mesmo inimiga, eu posso dizer assim, já reconhecia o que Deus tinha feito pelo povo de Israel, o que Deus vinha fazendo pelo povo de Israel. E ela aí, mais um pouco à frente, ela expressa a sua fé, dizendo: eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela diz aos espias ali, e ela clama pela sua vida e pelos seus familiares, esconde eles ainda, e depois orienta eles a saírem e fugirem por um caminho, de maneira que eles não fossem descobertos. E assim eles fizeram. Por causa dessa ajuda, ou seja, dessa obra que a Raabe fez, né? Foi uma obra que ela fez. Ela e sua família foram os únicos sobreviventes de Jericó. Todo o restante do povo morreu, e ela e a sua família foram os únicos sobreviventes, e foram levados em segurança pelo comando de Josué. Inclusive elas foram acompanhadas pelos próprios homens que ela deu guarida na sua casa. Foram os que conduziram ela e sua família, e eles foram inseridos, incorporados ao povo de Deus, e seus descendentes habitam até hoje em Israel, né? É o que está registrado, que eles foram inseridos no corpo ali de Israel, dos israelitas. Passaram a fazer parte do povo de Israel, passaram a fazer parte do povo de Deus. Olha o que uma oportunidade que ela aproveitou fez com ela. E a história não para aí, porque de acordo com a genealogia de Jesus, Raabe tornou-se progenitora do Messias. Mateus registra que ela casou-se com Salmão, que foi mãe de Boaz, que se casou com Ruth e foi avó de Davi. Ou seja, Raabe era tataravó, né, de Davi. E em Tiago capítulo, olha, ela saiu de um estado de prostituta para fazer parte da genealogia de Jesus, ao ponto de, lá em Tiago capítulo 12, 25, ele fazia um comparativo com Raabe e com Abraão, falando de fé, falando que pela fé ela escondeu aqueles homens ali, e Tiago compara Raabe com Abraão, com o pai da fé. Imagine, ela investiu o tempo dela em uma boa obra e conseguiu esse resultado. Ela poderia dizer: não, eu não tenho nada a ver com isso não, pode ir embora aí, ó. Olha, os homens estão aqui, podem ir. Mas ela reconheceu e temia o Deus de Israel. Olha como ela estava na vida. Isso traz exemplo para nós da graça de Deus, da graça que nos alcançou.
Nós não somos melhores do que ela em nada, mesmo no momento em que ela vivia na vida errada. Mas a graça do Senhor, assim como alcançou a Raabe, nos alcançou também. E Deus está disposto a salvar. O desejo dele é que todos se salvem. E o que prova para nós que não existe nada perdido, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de mudar, está em tempo de melhorar. Sim, ainda está em tempo, sim. Se Deus permitiu que com a vida de Raabe acontecesse assim, por que seria diferente conosco, se Ele nos ama de igual maneira, se o amor dele é incondicional? Raabe teve uma oportunidade e não desperdiçou. Raabe teve uma oportunidade e não desperdiçou. E quantas oportunidades Deus tem nos dado diariamente? Quantas oportunidades? É tanta oportunidade que muitas vezes nós nos perdemos e nem percebemos o quanto Deus tem nos oportunizado. Deus... Era para a gente estar num estágio espiritual melhor, sim. Eu era para estar num estágio espiritual melhor. Era para eu estar mais perto de Deus. Porque se eu tivesse aproveitado o meu tempo de forma mais coerente, de forma mais produtiva, eu teria buscado mais a Deus e hoje eu estaria mais perto de Deus. É uma oportunidade que Deus tem nos dado a cada dia de estar mais perto dEle, e outras oportunidades que Ele tem nos dado, e muitas vezes estamos com preguiça, queremos estar relaxados, queremos estar de raiva e não estamos aproveitando as oportunidades que temos hoje. Mas quando nós perdemos uma oportunidade, lá na frente a gente olha para trás e vê que fez falta, que vai fazer falta. Precisamos aproveitar todas as oportunidades, assim como o Raabe aproveitou aquela oportunidade, nós precisamos também aproveitar. O que é que nós temos feito com essas oportunidades? O que é que nós temos feito sabendo que o fim dos tempos se aproxima? Quantas vezes você já ouviu falar em fim dos tempos? Por que fim dos tempos? Porque esse tempo que Deus criou para nós vai acabar. Deus vai tirar isso, não vai existir mais tempo, só vai existir eternidade. Ou eternidade no céu ao lado do Senhor, desfrutando de tudo aquilo que Ele preparou para nós, ou eternidade no inferno. O tempo vai acabar, não vai existir mais tempo. Por isso que a Bíblia fala de final dos tempos. O final dos tempos, o fim dos tempos é chegado. Porque não vai haver mais tempo. Não vai haver mais segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril. Não vai haver. Vai ser simplesmente a eternidade, que é onde Deus se encontra hoje. Eternidade ao lado do Pai, ou eternidade no inferno. Acabou, tempo acabou, vai acabar. Então, o fim dos tempos se aproxima. O fim desse tempo que Deus criou para nós se aproxima. E o que nós estamos fazendo, munidos da informação de que este final dos tempos está se aproximando. Não haverá mais tempo, apenas eternidade. E como Deus, através da tua palavra em Eclesiastes, diz que há tempo para tudo, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Hoje é o dia em que Ele está nos dando esta oportunidade. Oportunidade de quê, Manuel? De buscar mais ao Senhor. Eu acho que, por mais que a gente tenha pessoas aqui, que eu sei que são pessoas de oração, nós às vezes não falam assim em questão de tempo, mas em dar uma qualidade melhor àquele momento que a gente reserva para Deus. Eu já conversei com os irmãos algumas vezes, eu prefiro ter a minha devocional pela manhã. Por quê? Porque se durante o resto do dia não der mais tempo, tá safo ali já, ó, tá? Já fiz ali minha devocional pela manhã. Se eu tiver oportunidade no final do dia, amém, glória a Deus. Mas se eu não tiver, pela manhã eu já aproveitei a oportunidade que eu tenho, porque eu não sei, a gente acorda, amados, a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso dia, a gente não sabe, a gente vislumbra alguma coisa, a gente planeja alguma coisa, mas de fato nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso dia. Então, a gente deve aproveitar. Tempo de quê hoje? Tempo de dizer eu te amo. É tempo de dizer eu te amo. Sabe por quê? Porque às vezes temos um parente ou um ente querido, às vezes a gente sente vontade de dizer isso e a gente não fala. Sabe o que acontece? O tempo acaba, a pessoa morre e a gente fica com aquilo na cabeça. Rapaz, eu poderia ter dito àquela pessoa, expressado o quanto eu amo, né? Pelo menos dito isso para que a pessoa, como é bom você ouvir, né? A gente sabe que as pessoas nos amam, mas como é bom quando a gente ouve isso. E se a gente gosta de ouvir, por que não falar? É tempo de dizer eu te amo, é tempo de perdoar. Muitas vezes a gente fica com aquela coisa no coração, aconteceu uma coisa, a pessoa nos fez uma coisa, a gente fica ali esperando. Não espere que a pessoa chegue até você para pedir perdão, não. Perdoe no seu íntimo, libere o perdão, libere a pessoa no reino espiritual. É tempo de fazer isso, é tempo de nós não ficarmos nos apegando a coisas mínimas. É tempo de perdoar, é tempo de agradecer.
Quantas vezes nós nos esquecemos de agradecer? É muito bom agradecer, é muito bom fazer com que aquela pessoa que nos fez algo saiba que nós somos gratos, que nós reconhecemos. Principalmente Deus vê em nós isso, vê em nós esse reconhecimento. É tempo de reconhecer erros. Precisamos reconhecer os nossos erros, amados. Precisamos admitir que nós somos falhos. Precisamos admitir que em um momento ou outro nós vamos fraquejar, nós fraquejamos. Precisamos ter essa consciência. Precisamos reconhecer esses erros. Chega de justificar nossos erros com outras coisas, justificar um erro com outro erro, justificar uma falha com outra falha. Não, vamos deixar isso no tempo passado. A partir de agora, vamos aprender a viver reconhecendo nossos erros, porque aquele que reconhece erro tem oportunidade de crescer, tem oportunidade de se desenvolver. Enquanto a gente não admite isso, a gente não consegue se soltar, se desprender. É tempo de reconhecer erros, é tempo de assumir responsabilidades. Estamos vivendo os últimos dias e são os dias de assumirmos responsabilidade. Chega a dizer, não, isso aí não é comigo não, isso aí é com fulano, isso aí não é comigo não, isso aí é com ciclano. Não, vamos assumir responsabilidades. Vamos arregaçar nossas mangas e vamos assumir sim as responsabilidades. Existe tanta coisa a ser feito, inclusive na casa do Senhor, existe tanta coisa precisando fazer, e muitas vezes nós ficamos de braço cruzado esperando pelo outro, esperando que alguém dê o pontapé inicial. Dê o pontapé inicial você. Vamos assumir responsabilidades, vamos tomar para nós essa responsabilidade. Existem muitas coisas, vamos esquecer o passado, vamos esquecer o que vimos até aqui, mas daqui para frente vamos viver assim, vamos viver ajudando um ao outro mesmo. Vamos viver desta forma, vamos viver fazendo discípulos. É tempo de fazer discípulos. A gente já tem um tempo que a gente não ouve falar nisso, mas precisamos continuar fazendo discípulos, porque Jesus não deixou muitas ordens para a gente não, foi pouquíssimas coisas Ele deixou, e entre elas Ele deixou para que nós fizéssemos discípulos. Como discípulos dele, precisamos continuar fazendo discípulos, gerando discípulos. Precisamos expressar mais a nossa gratidão. Precisamos mostrar tanto a Deus como aos nossos irmãos que somos gratos. E por fim, precisamos ser melhores. Precisamos melhorar cada dia. Não pense que você já está no topo. Não pense que você já chegou no limite, que não tem mais para onde ir. Não, ainda temos oportunidade de melhoria, de melhorar sim. Precisamos melhorar sim. A cada dia que acordamos pela manhã, Deus nos oportuniza a ser pessoas melhores. Vamos fazer uma retrospectiva do nosso dia anterior, ver o que foi que a gente fez, que a gente pode melhorar no dia seguinte. Vamos fazer isso, vamos buscar estar em um processo de melhoria contínua. Por quê? Porque isso é o que Deus espera de nós. Vamos usar o nosso tempo para a glória de Deus, com sabedoria, de forma produtiva, porque isso é o que Deus espera de nós. Amém, amados?